A Ucrânia nunca esteve tão perto de uma resposta absolutamente devastadora por parte da Federação Russa, nem seus parceiros ocidentais também. 2 navios pertencentes supostamente à frota sombra da Federação Russa foram atacados nas costas da Turquia, a 52 milhas náuticas dela. Em particular, trata-se do Kairos e do Virat, contra os quais drones marítimos ucranianos atingiram diretamente. Os navios navegavam sob a bandeira da Gâmbia, ou seja, teoricamente não tinham muita relação com a Federação Russa. E mesmo que fosse o caso, tratam-se de 2 alvos de caráter civil. Este é um fato que muda muita coisa, tanto dentro da operação militar especial, quanto de modo geral no cenário internacional, estabelecendo um precedente perigosíssimo que, na verdade, pode acabar se voltando contra a própria Ucrânia e toda a OTAN. Porque, é claro, a Federação da Rússia não vai deixar de responder. E, na verdade, isso é muito fácil para ela. Neste vídeo, vamos analisar em detalhes o ocorrido, ou seja, os fatos em si, a causa deles, assim como as consequências. E, claro, as possíveis respostas por parte da Federação da Rússia. Fique até o final deste vídeo, porque lá eu vou te contar o perigo real que representa o que a Ucrânia acabou de fazer. Esse ato de terrorismo realizado praticamente dentro do território da própria OTAN. Spoiler. Não se trata do início da Terceira Guerra Mundial. É algo, na verdade, muito mais concreto e infinitamente mais perigoso. Sou Liu Sivaya, correspondente de guerra em Donbass e analista geopolítica. Inscreva-se neste canal para acompanhar as últimas notícias internacionais e as novidades do conflito ucraniano. Vamos começar, como sempre, do início. No dia 28 de novembro, 2 navios estavam sendo atacados, supostamente no início, pela Ucrânia, presumivelmente pertencentes à frota. Na sombra da Federação da Rússia, que navegavam sob a bandeira da Gâmbia, estavam se dirigindo para Novorossiysk. Pelo visto, eles já voltavam vazios para Kassar quando, de repente, encontraram drones ucranianos no caminho. Inicialmente, sim, porque os fatos aconteceram na costa da Turquia, a apenas 52 milhas náuticas dela. As autoridades, que eram ucranianas, ucranianos estimados. Em novembro, os ucranianos se aproximaram da Ucrânia. Novembro. Ucranianos se aproximaram da Ucrânia. No dia 28 de novembro, eles se aproximaram da Ucrânia. No dia 28 de novembro, os ucranianos chegaram à Ucrânia. Vamos falar disso mais adiante no vídeo. Mas depois recebemos essa mensagem diretamente de um dos navios. Ataque de drone, ajudem. Drone. A parte turca, como vocês podem ver, teve que exibir as imagens na televisão e, portanto, reconhecer esse ataque ucraniano. E não só isso. Estamos diante de um fato totalmente sem precedentes, por vários motivos. Porque, na verdade, até a própria Ucrânia não só reconheceu o ataque em questão, como também publicou imagens dele. Isso é algo absolutamente inconcebível. Não se entende onde está aqui a comunidade internacional, nem a Organização das Nações Unidas, nem, em última análise, o que é o Ocidente. Coletivo que fala muito sobre direitos humanos, liberdades e democracia. O que vem sendo atacado pela Ucrânia por mais de 5 barcos não tripulados, porque inicialmente se falou em 5. Mas os ataques continuaram se repetindo. Um dos navios foi atacado, segundo várias fontes, entre 2 e 3 vezes consecutivas em 2 dias diferentes. Ou seja, estamos falando que a Ucrânia realmente estava aterrorizando a população civil? Isso claramente representa um crime de guerra que não está sendo denunciado por algum motivo estranho. Portanto, é a comunidade internacional, especialmente do lado ocidental, que, na verdade, é a que mais costuma nos dar lições constantes sobre como as coisas devem ser feitas em nível mundial. Os drones utilizados no ataque foram os modernizados Sea Baby, e o ataque em si foi uma operação conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia, em particular da sua Direção de Contra-Inteligência Militar, número 13, e da ROC.
Um dos blogueiros mais famosos da Ucrânia relatava os acontecimentos. Ao contrário de tudo isso, ao regime de Zelensky, Anatoly Sari: estou em contato com a tripulação do petroleiro Virati. Isso já foi escrito em 29 de novembro, ou seja, no dia seguinte ao ataque, mais ou menos às 12h30 da tarde. Atacado por drones. A situação continua tensa. Ninguém foi evacuado. O trabalho da Turquia aqui é incrível. Isso precisa ser dito. Toda a tripulação está a bordo e aguarda a chegada dos rebocadores. Aqui também é importante mencionar que, pelo que parece, tanto Virati quanto Kairos foram realmente muito afetados, mas não afundaram. Ou seja, a tripulação realmente podia estar segura a bordo. Mas eu nem consigo imaginar o nervosismo que eles devem ter sentido, esperando por essa ajuda tão aguardada. Foram relatados os seguintes danos. A casa do Leme está completamente destruída. Há perfurações no casco na casa do Leme e nos tanques de lastro de popa. A carga não foi afetada. A tripulação está ilesa. No entanto, o navio está imobilizado. Os ataques dos drones atingiram a parte de popa. Atualmente, há uma proibição rigorosa de sair para o convés e para a casa de máquinas. A tripulação foi recrutada através da Sovcomflot. Todos os marinheiros são russos. O ataque incluiu de 4 a 5 drones. O primeiro impacto foi às 17h50, depois outros 2, 15, 20 minutos depois e aproximadamente 5 horas depois. À 00h30, houve outro ataque. A isso, deve-se acrescentar que há fontes que relatam que houve mais drones que atacaram, e também pelo menos mais um ataque. Mas enfim, aqui está o que diz Anatoly Sarito. Um barco da guarda costeira turca se aproximou do navio, mas abandonou a área imediatamente após o segundo ataque e não voltou a aparecer. A situação que tem ocorrido ao redor dos navios em si, como vocês puderam perceber, realmente tem sido extremamente tensa. Havia civis a bordo? Sim, são russos, mas continuam sendo civis. Por isso, e portanto, o que a Ucrânia fez, e ainda mais perigoso e importante, o que a Ucrânia reconheceu diante do mundo todo, representa um crime de guerra, com todas as letras. Que a Turquia não tenha sido capaz de evacuar o pessoal dos navios também diz muito sobre os serviços de emergência desse país. Como eles agiram o tempo todo, inicialmente tentando fazer parecer que não foi um ataque com drones, depois tendo que reconhecer a verdade. Também fala bastante sobre os serviços de mídia dentro do próprio país. E aqui ainda vamos voltar a citar a Turquia, mais perto do futebol deste vídeo, justamente quando tivermos que falar sobre as possíveis reações por parte da Federação da Rússia. Porque justamente com a Turquia, já houve um precedente que poderia acabar acontecendo com ela. E aqui não se sabe muito bem a quem, a Ucrânia ou ao Reino Unido. Quando precisamos falar de responsabilidades, é absolutamente necessário olhar para o Ocidente. O Reino Unido tem estado recentemente muito calado em relação a toda essa confusão em torno das negociações e dos 28 pontos de Donald Trump, que a Ucrânia, aliás, ainda não aceitou. O dia de ação de graças já passou e acontece que Donald Trump ficou esperando, como aliás tem acontecido nas últimas vezes, quando tentou negociar tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. Para a Ucrânia, na linha de frente, as coisas estão indo pior, impossível. Ainda assim, ele se recusa a assinar o acordo tão esperado pelo regime de Kiev. Muito preocupada. E aqui muito preocupada, realmente muito preocupada. E preocupada? E aqui neste muito. Arte B Atlética. B Atlética, Arte B Atlética. Babuiabo ponto. Arte B Atlética. Babuiabo ponto, tuma Arte B. Atlética, Bárbio.artbie, de ocasiões. Acima de tudo, citando um dos objetivos mais estratégicos do país, que é a Ponte da Crimeia. Agora estamos falando de outro objetivo, não mais apenas estratégico, mas um que poderia mudar o curso da operação militar especial, até mesmo a correlação de forças em nível internacional, porque este presidente é alguém que está, neste exato momento,
pedindo para que a Federação Russa haja de forma absolutamente desmedida. Terá que fazer isso sim, de forma contundente. Terá que cuidar das formas pelo bem do futuro da operação militar especial. Vencendo no campo de batalha, não faz sentido agora levantar a voz ou falar mais alto. Mas, sem dúvida, se esse ataque não receber resposta definitiva da Rússia, que tire a vontade do Ocidente de voltar a brincar com a população civil desse país e com a população civil em termos gerais, usando as pessoas como meras ferramentas na hora de influenciar outras potências, nas guerras que, de fato, foram iniciadas e financiadas pelo próprio Ocidente. Receio muito que esses ataques só vão se intensificar, especialmente agora que a Ucrânia está enfrentando seus momentos mais difíceis, tanto em termos políticos, com esses casos de corrupção que já acabaram, de fato, com a carreira política do número 2 de Vladimir Zelensky, como, é claro, em termos militares, com grande parte da frente ucraniana se desmoronando, praticamente agora mesmo, ao vivo e em tempo real. Claro, a esse ataque contra os navios Cairo-Sibirad realizado pela Ucrânia, também deve ser acrescentada outra provocação que foi feita, desta vez, não só contra a VBA, Federação da Rússia, embora pareça que sim, mas também contra alguns parceiros ocidentais da Ucrânia, e, na verdade, contra um dos parceiros que supostamente são mais importantes para esse país. Assim, por meio de outro ataque de embarcações não tripuladas por parte da Ucrânia contra as costas de Navarra. 6. O consórcio do oleoduto do Cáspio foi danificado, um alvo absolutamente estratégico, responsável por até 80% das exportações de petróleo. Sim, mas não da Federação Russa, e sim do Cazaquistão, dentro desse alvo, repito, extremamente estratégico. Participação russa, claro, cazaque, também dos Estados Unidos e também de algumas empresas da Europa Oriental, ou seja, atacando-o. E não foi exatamente a primeira vez. A Ucrânia está irritando cada vez mais aqueles que, na verdade, até pouco tempo atrás, estavam lá para apoiar esse país. No campo militar, o ataque parece um ato quase desesperado. Ou seja, caso com a questão dos navios, vocês ainda não tenham tido o suficiente. Ainda temos de esta outra peça, para ver se tudo explode de vez. E é aqui que chegamos justamente à parte das causas. A Ucrânia está realizando essas provocações com todas as letras, absolutamente terroristas, crimes de guerra contra a população civil russa. Mas população civil, no fim das contas, também contra os interesses de outros estados, destacando especialmente o segundo ataque. E faz isso por dois motivos. Com o que está acontecendo agora mesmo no campo de batalha, onde a Federação da Rússia não só avança na região de Donetsk, onde já cercou completamente essa aglomeração de Pakrovsk, Mirnograd, ou como chamam na Rússia, Krasnarmysk e Dimitrov. Mas agora estão ocorrendo os avanços mais inesperados e significativos ao mesmo tempo. Na frente de Zaporígia, onde a Rússia já entrou em Guilaépole, localidade que, por sua vez, antecede Areja. São dois centros logísticos de suma importância que levam a Federação da Rússia diretamente à capital da região de Zaporígia, que já está incluída em sua Constituição, que é a própria cidade de Zaporígia. Aqui devemos citar também avanços em outras frentes. Por exemplo, a de Kharkov, a recente tomada de Kupiansk-Volchansk, que já está 90% controlada pela Federação da Rússia. Combates em Seversk e em Lyman. Voltando mais uma vez à frente de Donetsk, é isso que é toda a frente ucraniana. Começou-se, agora sim, a rachar de forma absolutamente definitiva. Muito provavelmente, depois da campanha de outono-inverno, não haverá volta atrás. Isso é conhecido na Ucrânia e no Ocidente. Por um lado, tentaram resolver isso de forma civil ou diplomática, com esse acordo de paz que foi oferecido diretamente pela Casa Branca e que a Ucrânia ainda não confirmou. Por outro lado, claro, tentam aumentar a tensão e levar tudo para o campo da guerra total. Porque uma vez que isso explodir, o regime de Kiev não vai mais precisar se preocupar nem em pedir ajuda à OTAN. De forma constante
já que a Aliança Atlântica do Norte vai se envolver diretamente nesse conflito. Nem também com os casos de corrupção que neste momento assolam o governo de Zelensky, a tal ponto que foi necessário demitir vários ministros que, em determinado momento, já haviam fugido do país. A situação chegou ao ponto de haver buscas na casa do número 2 de Vladimir Zelensky, que também já não está mais no cargo. O sol não pode ser tapado com um dedo. Então, qualquer pessoa disposta a pensar, mesmo que minimamente, tem aqui todos os dados necessários para tirar as conclusões pertinentes por conta própria. A Ucrânia, obviamente, não quer que essas negociações com a Federação Russa e, teoricamente, com os Estados Unidos ocorram. A Ucrânia exige, ou talvez não queira, o parceiro preferencial desse país, que não são os Estados Unidos, mas, na verdade, o Reino Unido, e que ainda tem uma quantidade enorme de interesses nesse assunto. A guerra deve continuar, e para isso é preciso fazer o que for necessário. Crimes de guerra, sim. Se for preciso, também. Aqui devemos citar especialmente a reação dos Estados Unidos, que, longe de dizer absolutamente qualquer coisa à Ucrânia, parece querer aproveitar essa situação para o que lhes interessa, ou seja, para fazerem o que querem. Assim, Donald Trump já anunciou o fechamento do espaço aéreo, tanto sobre quanto ao redor da Venezuela. Vamos, nem parece que a atenção tenha sido chamada de propósito para o conflito ucraniano. Mais uma vez, para agir na Venezuela como quiser usando as bases militares instaladas na região. Seja como for, independentemente da reação dos Estados Unidos da América à Rússia. Se tiver que fazer isso, e mais, é melhor que faça de uma forma absolutamente categórica, clara e definitiva, porque, caso contrário, a Ucrânia corre o risco de repetir esse ataque quantas vezes forem necessárias, até finalmente conseguir exatamente o que quer, que é aumentar a mera tensão até que não seja mais possível voltar atrás. Para nenhum dos países envolvidos neste conflito, as possibilidades de reação por parte da Rússia, que se abrem para nós, são poucas, no mínimo. 3. Uma delas, mais imediata, já começou nesta noite. Provavelmente continuará por mais algumas noites ou dias. Ataques históricos contra a cidade de Kiev, contra a região de Kiev, em especial, ou seja, destacando a região onde está localizado precisamente esse regime de Zelensky, que ordenou o ataque contra Kairos e Virat. As imagens dizem tudo. Foram relatados mais de 600 drones, mais de 30 mísseis contra Kiev e arredores. Literalmente voou de tudo. Na verdade, toda a parte ocidental da Ucrânia sofreu cortes parciais e, em alguns casos, até mesmo totais de energia. De fato, na maioria das vezes, foram atacados alvos de caráter energético, ou seja, infraestrutura energética de forma direta. Aqui está a lista de alguns dos alvos atingidos. A peculiaridade desse ataque em si é que, desta vez, foram usados muito mais drones. Gerbera serve como isca para sobrecarregar a defesa aérea ucraniana, em escala maior que a Rússia costuma usar normalmente. E, além disso, entre outros alvos está o aeródromo em China, que é, na verdade, de onde a Ucrânia costuma deslocar esses caças, que é de onde, de fato, a Ucrânia costuma decolar esses caças, que fazem, por sua vez, o trabalho da defesa aérea, que ultimamente está muito escassa no país. A Federação da Rússia decidiu levar seu ataque ao nível máximo, impedindo a Ucrânia de se proteger dele. E tanto é assim que até mesmo a defesa aérea ucraniana, que geralmente costuma relatar que todos os alvos, ou a grande maioria deles sobre o céu da Ucrânia, foram devidamente abatidos. Agora não fez isso, reconhecendo desta vez que pelo menos 30% deles, de fato, atingiram seu alvo. A resposta mais imediata poderia, é claro, ainda estar de pé. Por quanto tempo, não se sabe. Uma semana, 2, 3, talvez. Mas a isso, devemos somar uma resposta de médio a longo prazo,
dependendo de quando a Rússia encontrar o momento oportuno, que dificilmente vai agir de forma direta contra a frota, nem contra a marinha da Ucrânia, mas muito provavelmente contra os parceiros ocidentais que tornaram esse ataque possível. Contra dois de... Sim, em particular, estamos falando da frota britânica. Há fontes russas que, de fato, confirmam que esses ataques não seriam nada difíceis de coordenar. O precedente aqui já foi estabelecido pela Turquia, mas não foi com navios, e sim com caças em particular. No dia 19 de julho de 2016, a Turquia derrubou em território sírio um caça pertencente à Federação Russa. Na época, alegaram que o caça violou o espaço aéreo turco. Os russos não disseram nada, disseram? Algum tempo depois, uma lancha patrulha da Turquia foi atacada. Foi obra de um grupo absolutamente brilhante das Forças Especiais da Federação da Rússia. Nenhuma ação ficou sem resposta naquela época. Dificilmente ficará agora. Também. Os navios britânicos, dizem fontes russas, são extremamente fáceis de rastrear. E caso o ataque não seja direto, já que ninguém vai se arriscar a isso. Outros países, como Somália, Eritreia ou Iêmen, também poderiam ser usados, já que esses navios frequentemente navegam por suas costas. Sim, de fato. Ninguém deveria tirar os Houthis do mapa. A terceira reação seria internacional. E, nesse caso, quem deveria agir seria a Organização das Nações Unidas, não a Rússia. E, por isso, vamos deixá-la mais próxima do grupo do absolutamente inverossímil. Sim, muito provavelmente a Rússia vai ter que se virar sozinha. E é aqui, precisamente, que chegamos ao ponto mais perigoso de tudo isso. Pois o fato de a Ucrânia ter atacado 2 alvos de caráter civil, 2 navios com civis a bordo, nos coloca diante de consequências extremamente perigosas. E é que, a partir daqui, as coisas podem se desenvolver de tal forma que o número de vítimas civis acabe aumentando cada vez mais, e o próprio Ocidente coletivo, na verdade, acabe se arrependendo de ter dado esses poderes ao Egito ucraniano. A saber, 3 possibilidades aqui também. Em primeiro lugar, a Ucrânia pode continuar brincando, ou seja, se não receber uma resposta realmente firme e contundente, vai se sentir totalmente impune para atacar os alvos que quiser. Também em termos, é claro, de navios de caráter civil. Poderia, por exemplo, com esses ataques em uma dessas, até mesmo acabar atacando um navio errado. Um navio, um barco. Isso poderia causar sérios problemas, seja navio ou barco. Não faz diferença. O importante aqui é que isso poderia, de fato, acabar prejudicando os próprios mestres ocidentais. Isso poderia ser feito ou de forma ocidental, ou então, pela segunda possibilidade, com uma ajudinha. É que a inteligência militar desse país, claro, trabalha e, na verdade, funciona. Em determinado momento, poderia fazer a parte ucraniana acreditar que um desses navios, pertencentes à frota sombra da Federação da Rússia, está transitando pelas águas. X. Um navio supostamente russo, mas na verdade pertencente a qualquer outro estado, por exemplo, Israel, Ucrânia, acabaria atacando e isso poderia acabar desencadeando uma guerra mundial. O lobby judaico pressionando diretamente Donald Trump, que já não tem muita consideração por Vladimir Zelensky, poderia acabar com o regime de Kiev de uma vez por todas? E claro, não devemos descartar a terceira possibilidade, que a própria Federação Russa poderia acabar atacando um navio pertencente a qualquer outro país ocidental e fazer esse ataque parecer um ataque ucraniano. Sim, de fato, não dizem absolutamente nada com a Ucrânia, mas o que está ficando claro aos olhos de toda a comunidade internacional é que há muito tempo se tornou um estado terrorista. Uma criança que, brincando, já passou dos limites há muito tempo. E se antes era bastante fácil vender que um ataque tinha que ser necessariamente organizado pela Federação da Rússia, agora a comunidade internacional dificilmente acreditaria nisso. Nem que fosse assim, afirmar que qualquer uma das
reagiria imediatamente diante de uma escalada tão iminente quanto perigosa. Acho que já nem é mais necessário, já que ficou absolutamente óbvio. E tudo isso exatamente por quê? Basicamente porque o Ocidente permitiu que a Ucrânia fizesse o que quisesse. E aqui temos exemplos muito claros disso. Nord Stream, 2 ataques com drones, tanto contra alvos civis na Rússia, quanto possivelmente até em outros países, para que pareça que realmente se trata de ataques russos. Acredito que deveríamos reconsiderar essas recentes aparições de drones na Polônia, Romênia e até Moldávia. E se nunca tivesse sido sobre a Rússia, mas sim sobre a Ucrânia, tentando mais uma vez escalar o conflito ainda mais, como está acontecendo agora. Ataques diretos contra 2 navios com civis a bordo. E o reconhecimento total desses fatos. A Ucrânia parece totalmente incontrolável. Ou tudo isso está sob controle? Impunidade ou coordenação? O Ocidente coletivo simplesmente fecha os olhos diante dos ataques terroristas realizados pela Ucrânia ou diretamente participa deles. Mas cuidado, seja qual for a resposta. A única verdade aqui é que a Ucrânia, há muito tempo, se tornou um verdadeiro monstro, em um de fato já absolutamente incontrolável e absolutamente fora de controle, em um que acabará devorando seus próprios donos e criadores pelos pés, se não tomarem providências imediatamente, antes que seja tarde demais.